Soltou para aqui, tem medo. É gol! Ele quer saber se você vai concorrer na próxima eleição, será no ano que vem, né? No final do ano que vem, e dizendo que sim, torce por você. Está falando que é sócio torcedor e consumidor de Coca-Cola. Nas saudações rubro-negras aí. Ô, Zé Carlos, assim, não tem nada definido. Acho que o quadro de candidatos, de chapa, isso vai ser definido lá para março, abril. O mais importante, Zé Carlos, é você reunir um grupo em torno de ideias, né? O Flamengo não tem salvador, não é uma pessoa, não é o Valinho, o Bernardo ou o Zé Carlos que vão entrar lá e resolver tudo. Você tem que juntar um grupo grande, forte, para poder ter chance de ganhar a eleição, mas em torno de ideias. Vamos ver quais são as ideias gerais que a gente acha para o clube. Vamos mudar o estatuto, vamos construir um estádio. Quer dizer, você juntou gente em volta disso aí, beleza. Então já temos aqui um grupo grande, forte, que a gente comunga com, sei lá, 80% dessas ideias a gente quer ver realizar no clube. Então tá bom, vamos escolher agora cada pessoa para cada função. É importante lembrar, Zé Carlos, que você tem assim 8 funções, 8 cargos importantíssimos, que é o presidente e o presidente e vice da Deliberativa, presidente e vice do Conselho de Administração, presidente e vice da Assembleia Geral. Né? Então, assim, são 8 pessoas que vão estar lá numa chapa e vão ser votados se vão ser eleitos ou não, enfim. Então, assim, antes de escolher nomes, Zé Carlos, temos que sentar e ver se a gente tem ideia. Se não adianta só eu ter uma ideia e ser o candidato de uma pessoa, de um voto só, isso não existe. Né? E, assim, a minha vontade sempre foi de ajudar o Flamengo, independente de ser presidente ou não. Eu sempre digo que isso não é uma obsessão na minha vida, mas que se eu puder ajudar de alguma maneira, seja presidente, seja em qualquer outra função, eu vou estar sempre à disposição do Flamengo. O Loran Mendonça, que é membro do canal, eu estou abrindo aqui, Valim, porque tem muita gente já na live, tá? E o pessoal quer te ouvir, quer fazer as perguntas e tal. O Loran está falando aqui que o clube precisa de mais profissionalismo, o presidente tem que ser presente e mostrar quem manda dentro do clube, coisa que, segundo ele, não ocorre hoje. Essa pedida do Gabigol, de 54 milhões, era para falar ao atleta procurar outro clube. O que você está achando dessa história aí? Tem muita gente perguntando aqui sobre Gabigol, o Henry, o filho... Filho do Wagner Love, falando sobre o Gabigol. Olha só que dupla goleadora. Que coisa, hein? Dupla de artilheiros, né? O que você tem achado dessa história do Gabigol, desses valores absurdos, pedidos, na minha opinião, absurdos, pedidos pelo Gabigol, depois de um ano em que ele não jogou nada? Essa é a minha opinião, tá? Eu queria te ouvir. Assim, eu fui muito criticado, né? Porque eu coloquei fiz alguns tweets lá e criticando o Gabigol, a postura dele depois daquela derrota com o São Paulo, mandando beijinho pro Dorival, enfim, depois postando no aniversário do Flamengo ele com 2 taças, o Zico com uma, né? Assim, eu acho que o Gabigol foi um cara importantíssimo, né? De 19 a 22, assim, vários títulos a gente deve a ele, obviamente aos outros jogadores também, mas ele foi decisivo nos gols e tudo. Acho que 2023 foi um ano ruim para ele. E assim, de novo, né, Bernardo, eu não sei o que se passa nos bastidores, se alguém conversa com ele, se ele quer seguir 2 carreiras, não dá certo, né? Ou você faz uma coisa ou você faz outra. É um cara jovem ainda, que eu acho, na minha opinião, se quiser ser jogador de futebol mesmo, se dedicar, tem muito espaço ainda para crescer e para continuar ajudando o Flamengo a ganhar títulos. Eu não tenho a menor dúvida dele. Agora precisa saber o que ele quer da vida, né? Vários outros grandes jogadores que passaram por aí também começaram muito bem e depois começaram a misturar a vida pessoal com a profissional, ou jogando mais fora de campo do que dentro de campo. E eu acho que alguém deveria tentar ainda sentar com ele e conversar e fazer ver a ele que ele tem, sei lá, 27 anos, ainda tem aí pelo menos mais 5, 6 anos para jogar em alto nível, se ele quiser. E depois ele pode ser o Lil Gabi o resto da vida, vai ter lá mais não sei quantos anos para ele poder se dedicar a outra carreira. Mas se você não foca no que você faz, você não vai fazer bem nenhum e nem vai fazer o outro, né? E eu sinto, né, pelo menos me dá a sensação que ele está muito triste,
né? Porque você vê os olhares dele quando ele está sentado no banco, você vê que ele, talvez, me parece que gostaria de estar com uma performance melhor e tudo. Eu acho que precisa de alguma ajuda psicológica, alguém sentar com ele e dizer, cara, vamos lá, pô, você tem muito a dar para o Flamengo ainda. Então, primeiro, acho que tem que definir isso. Em relação à remuneração, se esse valor for verdade, eu para o que ele vem jogando ou para o que ele vem apresentando, eu acho um exagero. Enfim, eu acho que isso pode até colocar em risco, não a saúde financeira, mas pode atrapalhar o Flamengo a fazer essa reformulação do elenco se muito dinheiro for direcionado para ele. Mas, de novo, eu acho que o Gabigol deveriam conversar com ele, deveriam tentar recuperá-lo. E se ele quiser ficar no Flamengo mesmo, quer fazer um contrato bom, joga 6 meses muito bem, vamos fazer um contrato de 2, renovar por mais 2, com metas. Eu acho que a gente não... Um salário desse nível, Bernardo, a gente não pode fazer um salário desse nível para 5 anos, tá? Eu acho que é um exagero. E o próprio jogador, se você fizer 2, eu te dou mais 2, ainda te dou um aumento, mas você tem que performar nesses próximos 2 anos. Né? A gente não dá para você renovar por 5 anos com um valor absurdo desse. O Flamengo está muito bem financeiramente, mas é um comprometimento num único jogador bastante elevado. Então, enfim. Mas eu levo fé que dá para recuperar, mas ele tem que querer. Se o cara não quiser, não funciona. Você foi vice de futebol e vice financeiro, né, Valim? Do departamento financeiro, no caso. Nesse caso, vale a pena esperar um pouco? Você falou que sim, mas eu lembro que ele pode assinar um pré-contrato já em julho, né? No meio do ano que vem. Você acha que seria factível isso? Esperar? Valeria o risco? Você acha que tudo bem, na sua opinião? Eu acho que, de novo, acho que dependeria muito de uma conversa com ele, né? Eu acho, por isso que nessas horas teria que ter um diretor esportivo ali para sentar com ele e falar, cara, qual é a relação profissional, né? Não a relação de amigo. É profissional. Você quer jogar? Se você se dedicar, tá bom, a gente vê se você até o meio do ano, se você se dedicar, seu contrato está aqui por mais 2 anos, depois a gente prorroga por mais 2, se você tiver... E traça metas para ele. Porque é um cara que dentro de campo ele incendeia o time, incendeia a torcida, então é um cara importante, mas ele, de novo, Bernardo, ele tem que querer ser o Gabigol que foi de 19 a 22. Se ele entender isso e isso for a meta dele, a renovação vai vir naturalmente. Eu tenho certeza disso, porque eu acho que ele gosta do Rio de Janeiro, gosta do Flamengo, gosta da torcida do Flamengo. Fazer uma mudança desse tipo, só se ele quiser morar em São Paulo, morar em algum outro lugar. Aí você também não pode impedir o jogador de querer ir embora, né? Principalmente se o contrato dele acabar. Mas eu tentaria recuperá-lo sim, porque na minha visão, um jogador que ainda pode dar muito para o clube.